Oi, tudo bem? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre as consoantes laterais. Bem, a gente já conversou um pouquinho nos vídeos anteriores, né, sobre o que são as consoantes, em termos fonéticos. Tá lembrando sempre que a gente está falando aqui em termos fonéticos, não em termos gramaticais. A diferença das vogais, né, que a gente não tem nenhum obstáculo para a gente pronunciar as vogais, como A, E, I, O, U. As consoantes, elas são caracterizadas porque elas precisam atravessar certos obstáculos, né? Por isso que elas são classificadas de diferentes maneiras. Então, elas podem ser classificadas de acordo com o seu modo de articulação, de acordo com o seu ponto de articulação, de acordo com a sua sonoridade, né? Isso é, como vibram as cordas vocais. Como eu falei, né, tudo isso tem a ver com como vai se realizar a passagem do ar. Falando especificamente sobre o seu modo de articulação, a gente pode dizer que as consoantes, com respeito ao seu modo de articulação, elas podem ser classificadas entre oclusivas, fricativas ou construtivas, africada nasais, vibrantes, retroflexas e laterais. Nesse vídeo especificamente, então, a gente vai falar sobre as consoantes laterais. Bem, como o próprio nome diz, né, essas consoantes, elas estão relacionadas com quando o som sai pelas laterais da boca, né? Lembrando que sempre que o ar, ele vai emitir determinado som de acordo com como ele vai sair de determinada obstrução, sim? Bem, então, nesse caso, os sons, ele vai sair, né, vai escapar pelas laterais da boca, né? Então, em que palavras a gente pode encontrar essas consoantes laterais, ou seja, essas consoantes que se formam, cujo som, quando o som sai pelos lados da boca, né? Então, seria justamente o L, né, que tem essa representação fonética do L. Seria laranja, relevo, mesma palavra lateral, mala, lado, etc. No português, existe uma outra consoante lateral, que é o lhá, né? Então, veja só, lá e lhá, né? O lhá é quando existe a formação do dígrafo LH. Então, veja só, milho, pilha, toalha, olho. Bem, então, laranja, relevo, mala, milho, filho, toalha, olho. Vamos ver, então, com detalhes, como é que funciona cada uma delas. Bem, em termos articulatórios, a produção da lateral alveolar, né, ou seja, o lá, é feita com o abaixamento do dorso da língua e com a ponta da língua levantada à região dos dentes e dos alvéolos. Imaginem, né, lá, lago. É um som muito semelhante ao L do espanhol, né, lago, Luiz, ou seja, ela é realizada, né, a partir da obstrução total do dorso da língua. Então, o ar necessariamente precisa sair pelas laterais da língua. Então, vejam só outros exemplos que temos aqui. Leilão, polia, língua. Bem, por outro lado, a consoante lateral apico-dental, né, cuja transcrição fonética é como se fosse esse triângulo invertido, ele é produzido com o levantamento da parte média da língua, em direção ao palato duro, articulado com o ponto
da língua em contato com os alvéolos dos dentes superiores, né? Então, lhá, que é diferente de lá, né? Então, dessa forma, alho, toalha, milho. Alho, toalha, milho. Bem, vamos então observar alguns exemplos da consoante lateral L, para a gente ter aí bem marcada essa diferença. Livro, relevo, mala, laranja, luz, leilão, fala, bola, vela. Você pode repetir individualmente, enquanto você está vendo esse vídeo, e ir observando como a ponta da sua língua vai atingir, né, a parte de cima do seu superior dos seus dentes. Então, livro, relevo, mala, laranja, luz, leilão, fala, bola, vela. Bem, vejamos agora a consoante LH. Vamos repetir, então, algumas palavras. Lembrando que a diferença do L agora é o lhá, né? Milho, toalha, velha, bolha, olha, molho, molha, alho, folha. Vamos fazer novamente uma nova repetição e também você pode repetir para ir praticando. Milho, toalha, velha, bolha, olha, molho, molha, alho, folha. Bem, como recomendação final, eu posso dizer para você sempre praticar o máximo que você puder, escutar, tentar repetir, e qualquer dúvida, você pode consultar o Fórum de Dúvidas, é importante para participar das aulas presenciais e também dos debates. Bem, obrigada por ter visto esse vídeo e espero que tenha ajudado você na sua prática do português. Até a próxima.